Manhã hoje então de quinta-feira, gurizada, aqui no cabeçote, né, no motor da Gran Scenic, que tá lá atrás, que vocês vêm acompanhando. O cabeçote já foi encaminhado à retífica para a gente poder fazer todo um banho químico, uma limpeza, né, para daí então a gente dar sequência na manutenção, tá? Essa Scenic, a gente vai recolher o gás dela, do ar-condicionado, porque a gente vai fazer uma manutenção para identificar um vazamento de água, né, que fica aqui nessa região, então vai ser melhor recolher o gás para poder recolher a tubulação do ar-condicionado, o compressor, o alternador e suporte hidráulico e por aí vai, para a gente chegar ao ponto onde está o indício de vazamento e a gente encontrar o defeito e corrigir, tá bom? A Megane, né, que tá aqui na oficina há alguns dias já aguardando para a gente poder analisar e descobrir os problemas, eu vou falar para vocês alguns problemas que esse carro tem, né? Esse carro está com falhamento. Ele está com um consumo muito elevado de combustível, está fazendo uma média de aproximadamente 2,7 quilômetros por litro de combustível, então está quase 1 por 1, né? Um excesso muito grande, o carro está com funcionamento muito irregular, marcha lenta oscilando, o carro não tem desempenho, o carro não tem força. Esse carro em questão, pessoal, o cliente já fez bastante coisa para tentar resolver o problema. E a gente não vai estar se estendendo muito aqui, o pessoal que tem interesse em acompanhar, a gente sempre que for filmando algum detalhe, vocês vão poder ver. E eu em algumas situações vou limitar vou deixar por conta de vocês analisar o detalhe, a gente vai só mostrar, né? E eu vou tentar falar o mínimo possível sobre as coisas que eu vou encontrar aqui, a gente vai desenvolver solução. Espero que Deus dê condição para que a gente consiga corrigir todos os problemas desse carro. A gente recolheu 492 gramas até o momento. Isso prova, pessoal, que esse carro não tem nenhuma perda de gás, né? Isso é um detalhe muito bacana. Caso esse carro tivesse algum problema no sistema de ar-condicionado, nesse momento a gente já saberia, né? Porque talvez recolheria o gás numa quantidade muito abaixo do que de fato esse sistema precisa para funcionar corretamente. Não é o caso aqui, então isso já é um bom sinal. A gente dá sequência então agora na remoção da tubulação do ar-condicionado, compressor e tudo que for necessário para a gente encontrar o porquê que a água está vazando do reservatório. Ou melhor, né? Porquê que o aditivo do radiador está vazando. Olha aí, gurizada, começamos aqui a abrir caminho para você e cliente que nos acompanha, né? Para ter uma noção do que a gente tem que ir desmontando para poder chegar onde a gente quer, né? No caso aqui a gente já foi removido aqui boa parte da tubulação, ó, do sistema de ar-condicionado. Lá embaixo está o compressor, aqui ó, no centro do vídeo, né? Compressor lá, alternador aqui, bomba de hidráulico aqui. Já removi alguns parafusos da bomba de hidráulico, né? Olha só onde tem um parafuso, ó, ao lado aqui, ó, da flauta, né? Que ele sai para cá, um parafuso bem longo. Existem outros parafusos por trás aqui, ó, da polia. Isso aqui é para você cliente ter noção, né? Você que gosta de manutenção. Por trás aqui da bomba do hidráulico, da polia do hidráulico, a gente tem outros parafusos, ó. Tem mais dois aqui, ó, que ficam atrás da polia, tá? Então a gente vai desmontando e depois eu mostro para vocês aí mais alguns detalhes aí de onde está vazando a água. A gente viu que a água vaza aqui por trás, obviamente eu já sei onde é que é, mas vamos gerar um suspense aí para vocês aí poder ir acompanhando o vídeo e ver onde é que tá vazando aí, né? Do lado de cá, a Alexandra tá desmontando aqui o nosso motor K4M 1.6 16 válvulas, na verdade é o mesmo motor ali da Scenic. Que esse carro então a gente vai remover o motor do cofre para poder resolver alguns detalhes, tá? A gente já falou sobre esse carro em alguns outros vídeos anteriores, enfim, episódios anteriores. Então vocês aí acredito que estão por dentro dos assuntos, tá? Eu não vou comentar nada a respeito aqui. A gente só vai dar sequência na manutenção. O cliente nos procurou para resolver o problema e é assim que a gente vai fazer, tá bom, pessoal? Então a gente vai desmontar. Vamos verificar o que está acontecendo e resolver tudo aí que tiver que resolver para botar esse carro a rodar, beleza? Então é isso aí, a Alexandra já começou aí na peleia da desmontagem. Depois se tiver algum detalhe eu mostro para vocês também. A bomba do hidráulico já está tudo solto, né? O alternador, o compressor já está fora. Já está ali o alternador, compressor, né? O hidráulico a princípio eu não vou remover, tá? Então ele vai ficar aqui, a gente vai ficar só deslocando ele para ir abrindo o caminho para poder remover os parafusos, tá? A missão agora aqui então é a gente remover esse suporte aqui. Então eu já verifiquei, né? Ele tem dois parafusos aqui na parte de cima, dois parafusos na parte de baixo aqui, que eu já removi, e mais dois parafusos embaixo que o cárter vai apoiado nesse suporte também. Então a princípio a gente removendo esses parafusos, esse suporte deve sair, né?
E aí a gente vai se, vamos dizer assim, avançando, né, na manutenção. Vou mostrar pra vocês aqui embaixo como que tá a situação. Ó, esse aqui são os dois parafusos que eu falei que eu já removi de lá, ó. Vocês vão conseguir ver. Ali aqueles dois pontos ali, ali e lá, né? E aí agora eu tenho que remover então o protetor de cárter para tirar mais dois parafusos que ficam aqui embaixo, tá? Então a gente vai remover o protetor, essa chapa defletora de proteção, para remover mais dois parafusos que ficam de baixo para cima, apoiando ali o suporte. E do lado de cá, ó, a Alexandra segue aqui, ó, na desmontagem. Vai, qual é a dificuldade, não? Tirar o colchão do motor agora. Ele não tá cruzando, né? Não, aí na verdade, isso, aí tu vai ter que dar uma apoiada, enfim. Olha só. Aqui, ó. Tem que dar, ó, vem aqui assim. É. Na verdade assim, depois a gente vai marcar aqui o motor, baixa ele um pouquinho, aí cruza pra cá. O motor, pra quem não sabe, pessoal, lá embaixo ele já tá apoiado, tá? O motor desse carro, então por isso que o motor subiu um pouco. Então a gente vai ter que descer o motor agora, um pouquinho, mais ou menos aí uns 4 centímetros, pra daí poder passar, e daí também vamos ter que soltar aqui o cano do ar-condicionado. Então, o Alexandre já removeu bastante coisa, admissão, né? E aí a gente vai desmontando pra gente corrigir os detalhes aí. Beleza, gurizada? Então, é isso aí, tigrada. É isso aí, tigrada. Vamos dar sequência. O protetor de carta já tá lá, né? Agora eu quero mostrar pra vocês o parafuso que a gente agora tem que remover aqui. A nossa missão. Olha aí, pesado. Esse carro tem um quadro, né, pessoal, de suspensão, ó. Muito, ó. Esse parafuso aí no centro do vídeo aí que a gente tem que remover, ó. Tá lá embaixo, lá, vocês estão vendo? E tem que remover esse cano do hidráulico que tá abaixo dele pra gente poder chegar nele, soltar ele. E é isso aí, piazada. É isso aí, aqui é aquela coisa, tem que gostar do que faz, piazada. Amor à profissão sempre, né? Então é isso, removendo esse parafuso a gente vai estar um passo à frente e aí a gente vai dando sequência no que precisa fazer pra a gente descobrir onde tá vindo esse vazamento d'água aí. Olha aí, ó. O suporte do compressor, do alternador e da bomba do hidráulico tá fora. E aí agora deu pra gente verificar o que de fato tá acontecendo. A gente tem um vazamento naquele tubo ali, ó, na entrada aqui da bomba d'água, né? E atrás aqui, né? A gente verifica a bomba d'água desse carro já é nova, né? O cliente tinha trocado recentemente esse componente, né? Bomba e correia. Então, tecnicamente nessa parte a gente vai partir do princípio que tá tudo ok. Dessa vez a gente não vai se aprofundar ali nessa questão. Esse carro vão ter mais manutenções que vão ser feitas aí na oficina. Vocês vão acompanhar boa parte de tudo que a gente vai fazer. Mas a princípio, no dia de hoje, a gente vai corrigir só esse detalhe mesmo. E mais pra frente a gente vai fazendo outras coisas. Show? De bola? Vou remover o cano ali e depois mostrar pra vocês ali, com ele na bancada, algum detalhe que talvez seja interessante. Detalhe aqui pra vocês, esse cano vai fixado somente por esse parafuso e ele vai tecnicamente só encaixado lá. Então ele vai só encaixado. Esse cano, inclusive, daria para ser removido, né? Sem desmontar tudo lá. Porém, você não consegue ter acesso, né? Por causa de toda essa questão que estava ali na frente que vocês viram para poder fazer a limpeza. E um outro agravante é que quando a gente vai remover um cano desse, na situação aqui, você está removendo por quê? Porque ele está vazando, né? E quando ele vaza porque o próprio cano já está se espedaçando. Então quando você vai remover o cano aqui, por exemplo, vamos supor aqui, né? Ele iria lá, ó. Você vai desencaixar ele por aqui, um exemplo. Ele normalmente se despedaça e cai alguns pedaços lá para dentro. E por aí vai, que foi o caso aqui, ó. Ele chegou a quebrar quando eu removi, aqui vai um anel O-ring, ó. Vai na frente dele aqui, ó. Né? E aí vai essa outra flange aqui na frente que segura o anel O-ring. E todo esse conjunto vai encaixado lá no bloco. Então a gente precisa abrir espaço para a gente poder enxergar o que a gente está fazendo, né? E também para a gente poder fazer uma limpeza lá naquela área, né? Porque senão não tem como fazer um trabalho que fica adequado, né, gurizada? A gente tem que limpar tudo aquilo ali, ó. Ok? Olha essa sujeirada aí, ó. Tudo isso aí a gente tem que limpar. E não tem como fazer isso de outra forma se não for, de fato, desmontando e abrindo o caminho conforme a gente fez aqui. Agora entra a parte chata da manutenção, né? Que é a parte de providenciar a peça. Enfim, nesse caso aqui o proprietário deixou sobre nossa responsabilidade isso. E ele se isentou disso aí, ele não quer procurar, ele prefere que a gente procure e cobre o valor do custo operacional da aquisição de peça em cima do valor da peça quando a gente encontrar. Deu para entender? Isso é até um detalhe interessante que a gente está falando, né? Sempre que tiver oportunidade. E a oficina ganha um pouquinho em cima da peça para poder custear o tempo de eu
ter que parar de produzir, vou ter que parar aqui de produzir, sentar ali no computador, pegar o telefone e começar a ligar para um, para outro, ver a questão de marca, a questão de peça, qual marca da garantia, qual marca que não dá e por aí vai. No caso aqui o cliente, como tem uma vida bem atarefada, ele prefere que a gente corra atrás disso e ele não quer nem se incomodar. Então, obviamente, ele está pagando para isso e a gente vai correr atrás de tudo e já resolver para ele, né? Peça, mão de obra, serviço e tudo mais no padrão Kartec. Peça nova já encontrada, agora vamos fazer a instalação e dar sequência aí na montagem desse carro. Finalizada, né? Esse carro falta mais detalhe ainda pra gente resolver, né? Feita a limpeza do arrefecimento aí e a aditivação, gurizada. Tá um pouco acima do nível porque eu ainda não terminei o processo de sangria, né? Esse carro ainda falta a gente fazer reparos ainda no chicote e que por aí vai. Esse carro ainda tem uma suspeita, né, gurizada, que possa vir a ter desenvolvido algum problema na junta do cabeçote, porque o dono aqui andou um período, né, com o carro, com a mangueira, né? Essa mangueira estourou em viagem. O local lá onde estava o carro no momento não podia parar, enfim, o dono persistiu um pouco até um local onde ele pudesse estacionar o carro de fato, né? E aí nesse meio tempo o carro superaqueceu um pouco. Esse carro está aqui na oficina já há algumas semanas, aguardando a gente poder analisar e resolver, analisar e ver o que tinha acontecido. E hoje então foi o dia onde a gente descobriu o que aconteceu e fizemos tudo isso aí que vocês viram para poder corrigir o vazamento d'água e abastecer novamente o sistema com aditivo. Então agora a gente vai monitorar. Já liguei o carro, já ligou a ventoinha algumas vezes, aparentemente tudo perfeito. Mas aí nos próximos meses talvez a gente analise se de fato desenvolver um problema entre cabeçote e bloco ou não, né? Caso tenha dado problema, a gente vai ter que remover cabeçote para poder fazer a troca da junta e todo o serviço que se faz necessário em questão. Beleza, gurizada? Então, a princípio está tranquilo, mas fica aí essa observação e esse detalhe. Independente se aconteceu ou não, a gente vai ter mais vídeos sobre esse carro, entre várias outras manutenções que vão ser necessárias fazer para corrigir outros detalhes que ainda precisam ser feitos aí nesse veículo. Beleza, gurizada? Então, forte abraço a todos, conto com a presença de todos vocês no episódio de amanhã, onde a gente talvez vai falar aí sobre um pouco, né? Sobre a manutenção então aqui do nosso Megane Gran Tour, né? E o seu motor possuído, gurizada, o seu motor possuído, tá? Enfim, não sei se eu falei nesse vídeo, esse motor foi feito, né? Foi feito retificado completo, porém ficou com uma falha, então o cliente trouxe para nós para poder resolver. Ele já tinha trocado muitas peças desse carro, basicamente foi trocado todas, né, as peças da injeção eletrônica desse motor e não resolveu o problema. E então está aqui para a gente poder fazer um trabalho investigativo. Inclusive já está autorizado a remoção de motor para fazer a desmontagem e analisar tudo o que precisa ser feito para que ele fique funcionando como um reloginho. Beleza, gurizada? Então é isso. O motor aqui da Gran Scenic, né? 2.0. Apesar das semelhanças, tá? Não tem nada a ver com o motor K4M 1.616, tá? Aqui é um outro motor, um outro projeto, um outro bloco e que por aí vai. Apesar de, quando montado no cofre, os dois motores são muito parecidos, mas são dois projetos totalmente diferentes. Assim que tiver oportunidade, a gente fala sobre algumas diferenças, tá? O cabeçote já está na retífica e assim que a gente tiver alguma posição de lá, a gente dá sequência e eu comento sobre alguns outros detalhes sobre essa manutenção. Esse Kia Soul aí a gente recebeu anteontem, né? Daquele mesmo cliente que trouxe aquele Palio, que ficou alguns meses aqui na oficina para fazer aquela manutenção. Esse Kia Soul, o cliente lá em questão passou a ser nosso cliente após a gente resolver um problema desse carro. Esse carro tinha um problema que ele estava tendo dificuldade em achar solução. O carro tinha uma falha, enfim, tem vídeo no canal a gente mostrando a solução que a gente fez, toda a revisão e manutenção. Já faz basicamente quase 2 anos, né, desse trabalho. O carro ainda vem funcionando perfeitamente, né? E hoje o carro está aqui para a gente resolver um problema de lâmpada, né? Parece que o farol está meio desregulado, queimou umas lâmpadas. E daí o farol está meio desregulado, a gente vai analisar, ver o que está acontecendo, ver se a gente consegue regular esse farol, tá bom? Aqui a gente está com a Discovery 3 também, que entrou para manutenção, isso já na semana passada. Essa caminhonete está aqui já faz uma semana e alguns dias. Tem algumas coisas para fazer. O cliente já mandou a lista do que é para fazer, Alexandra? Ainda não, né? Enfim, esse carro está aqui com tempo, tá, pessoal? É um carro recém-adquirido. O cliente tem outro carro para poder andar. E então vai ficar aqui, a gente vai fazer uma mega manutenção.
Pra quem não sabe, tem particularidade sobre esse carro aqui, gurizada. Esse aqui é o mesmo carro que a rainha da Inglaterra anda, tá? A gente pode se dizer que isso aqui, em termos de caminhoneta, quem ainda não teve oportunidade de andar dentro de um carro desse, eu aconselho assim que tiver oportunidade, não perca, tá? Porque é uma sensação assim inexplicável, tá? Eu poderia falar assim como um mecânico, né? Não tô nem puxando a brasa, nem criticando, nem falando bem, nem mal. Só tô falando a minha experiência como profissional da área, né? E andar com um carro desse é assim, ó, fantástico, tá, gurizada? E antes que alguém pergunta, sim, eu teria coragem. Tá bom? É uma máquina em todos os sentidos. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar alguns detalhes dela e comento pra vocês se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, né, de perguntar, pode perguntar aqui nos próximos vídeos. Não sei se nos próximos, mas quando a gente for de fato fazer manutenção nela, se assim Deus permitir, a gente mostra alguns detalhes que vocês têm interesse em saber. Tô falando a respeito da caminhoneta porque não é sempre que a gente recebe um carro desse na oficina, enfim, né? Mas se você também tiver alguma curiosidade sobre qualquer outro dos carros que você está vendo aí, é só perguntar que a gente tenta comentar algo a respeito para vocês, tá bom, gurizada? Forte abraço e até o episódio de amanhã. Tchau, tchau.